Nesse vídeo de hoje eu quero que você limpe da sua mente qualquer tipo de preconceito que você tem em relação a nós seres humanos e os nossos parentes próximos, que são chimpanzés, bonobos, orangotangos, gorilas e etc. Tá? Limpe da sua mente qualquer preconceito, porque sim, de fato somos parentes, nós viemos de um mesmo ancestral comum e eu quero trazer nesse vídeo uma explicação didática para que você entenda. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que nossos ancestrais, né, mais recentes do gênero Homo compartilhavam o ancestral em comum com os demais primatas, tá? E aí eu vou querer mostrar isso para vocês agora. O exemplo que eu posso dar, que é bem didático para você entender a nossa ancestralidade em comum com os demais primatas, é como a nossa árvore genealógica, né? Se você pega, por exemplo, aqui, ó, você, né, nessa primeira fileira aqui, em relação a seus irmãos, aos seus companheiros, né, você vai entender que do outro lado da árvore genealógica, você vai ter não mais o seu pai e a sua mãe dando linhagem a vocês, mas os seus tios, as suas tias, com os seus companheiros, dando origem à linhagem dos seus primos, tá? E se vocês retrocederem, vocês vão ver que vocês compartilham avós em comuns, né? E aí bisavós em comuns vocês compartilham, não é isso? Eu não conheço quem são meus primos, então muitas das vezes quando nós não conhecemos os nossos primos, os nossos parentes, às vezes quem são os nossos pais, se temos alguma dúvida devido a relacionamentos ou desconfiança, né? Nós temos aqui o que chamamos de exame de DNA, né, galera? A gente pega o exame de DNA, aí nós pegamos, por exemplo, o filho e comparamos com o DNA de um suposto pai. E aí, como a gente já viu aí nos programas do Ratinho da Vida, né? Quando confirma e tem aquela exigência de pensão, de comparecimento dos pais para ver o filho, etc. Vocês sabem como é que é a treta. Mas o exame de DNA nos fornece uma ótima pista para sabermos quem são de fato os nossos parentes, porque temos bases muito semelhantes com aqueles que somos mais próximos no nosso DNA. E esse DNA, galera, serve para você confirmar o parentesco não somente de quem é o pai ou quem é a mãe da criança, mas também você pode datar e confirmar uma linhagem sanguínea com avós, com bisavós, com tataravós, porque o DNA nos permite isso. Tá? Então, assim, quando a gente compara o nosso DNA com o DNA dos chimpanzés, por exemplo, nós verificamos que ele é um dos nossos primos muito distantes, certo? E nós conseguimos verificar que lá atrás, na árvore genealógica, nós compartilhamos um tataravô em comum. Mas essa nossa árvore genealógica, ela é assim, ó, com os demais primatas, tá bom? Você pode ver que tem várias ramificações. Isso aqui é só uma ilustração, porque a ramificação é bem maior do que essa, tá? Isso aqui é só um desenho simplório para ficar bem ilustrado para vocês. Mas os clados que se dividem para dar origem à nova linhagem são bem maiores, tem bem mais espécimes do que essa daqui, tá? Mas para vocês entenderem, nós, conforme vamos retrocedendo na nossa árvore genealógica, vamos chegando cada vez mais próximos aos ancestrais em comuns entre seres humanos e os demais primatas, que são os nossos primos distantes. Ou seja, nós somos primatas. Ou, popularmente falando, nós somos macacos. Vamos fazer um exercício mental agora. Imagine que um alienígena chegasse na Terra e comparasse os nossos ancestrais humanos, né, os outros hominídeos que deram origem aos seres humanos modernos, aos Homo sapiens, né, olhassem esses hominídeos, né, aí depois eles comparassem com os chimpanzés e depois eles fizessem todo esse estudo das linhagens humanas. Assim como nós olhamos o leão, o leopardo, o jaguar, né, olhamos o tigre, olhamos todos os animais que são felinos, e nós conseguimos concluir que eles fazem parte do mesmo grupo, daquele que nós denominamos de grupo dos felinos, né? Nós podemos concluir que eles têm ancestrais em comum, né? Que deram origem a espécies diferentes, a subespécies diferentes, né? Da mesma forma, os alienígenas, eles olhariam
para os seres humanos e os demais primatas e diriam que eles fazem parte de um mesmo grupo que também compartilham o mesmo ancestral comum, tá bom? E esse alienígena, ele pensaria também o seguinte, olha, existe um grupo de todos os animais que mamam. E aí ele chamaria esse grupo de grupo dos mamíferos. Existe o grupo de todos os animais que têm placenta. E ele chamaria esses grupos de grupo dos animais placentários. E ele pegaria o grupo de todos os animais que possuem vértebra. E aí ele chamaria esse grupo de grupo dos ancestrais vertebrados. E aí você faria clados e mais clados com ancestrais em comum com todos esses seres vivos, até você chegar na conclusão de que todos os seres vivos hoje possuem um ancestral em comum, galera, que chamamos de Luca, que também veio de protocélulas, muito provavelmente no início da Terra primitiva, em 4,2, 4,3 bilhões de anos atrás. Então, assim, galera, quando se coloca a genética, a anatomia comparada, o registro fóssil, tudo isso em ação, né, nós chegamos a uma conclusão que não tem outra explicação melhor do que essa, de que, de fato, nós pertencemos ao grupo dos primatas, que nós pertencemos ao grupo dos mamíferos, que nós pertencemos ao grupo dos animais placentais, que nós pertencemos ao grupo dos animais vertebrados e que todos temos um ancestral em comum. Não se tem explicação melhor do que essa. Se você pensa que fomos criados prontos de diferente linhagem, você teria que explicar a compatibilidade da base do DNA, assim como você teria que explicar para um juiz, né, que você não é um pai de uma criança, onde vários testes de DNA dizem que você é o pai da criança, você teria que explicar para os biólogos, para os cientistas de genética, de genoma, como que vários testes diferentes dizem que seres humanos e primatas, como chimpanzés, possuem o mesmo parente comum, né? Tem um parente, um tataravô em comum. O outro problema que você teria que explicar é por que compartilhamos retrovírus endógenos. Já fiz um vídeo sobre isso, procure aqui no canal, tá? Que são vírus que só se passam através de reprodução, né? Então, para chimpanzés e os demais primatas e seres humanos compartilharem esses retrovírus em seu genoma, é só se eles foram contaminados por um tataravô em comum, tá, galera? Então, não tem como escapar disso. A evolução é um fato, nós de fato somos hominídeos, tá? Nós de fato somos primatas. E uma coisa é que você tem que acabar com o seu preconceito, de falar, olha, somos especiais, somos o supra-pukeluche do mundo, do universo, né? Fomos criados de forma separada. Isso é uma espécie de preconceito que nós temos dentro de nós, seres humanos, de nos acharmos superiores. E isso é uma coisa muito ruim. Porque pense comigo, esses homens e mulheres que lutaram tanto, se esforçaram tanto para passar o seu gene adiante, que são os nossos tataravós, que lutaram para sobreviver e dar origem aos nossos familiares, eles merecem todo respeito e eu sinto muito orgulho de fazer parte de um elo de toda essa cadeia evolutiva. Então é isso, meu nome é Antônio Miranda, espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tentei fazer da forma mais didática e explicativa possível e que ele sirva de referência para você em seus dias daqui para frente. Um grande abraço, fiquem agora com as sugestões de vídeo, cliquem em um deles para continuar aqui comigo e também não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço, valeu, falou, fui! Tchau, tchau, tamo junto!